E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Só que aquele anjo, quando conversou com elas, no versículo 7, ele disse para elas o seguinte: dizei a seus discípulos, vocês vão para a cidade e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele já ressuscitou e que ele vai se encontrar com eles lá na Galileia, como ele já havia falado antes. E elas saíram cheias de temor, assombradas, porque foi muita coisa para aqueles corações. Primeiro, a pedra removida. Segundo, o corpo não estava mais lá, e uma pessoa que elas não conheciam disse que ele havia ressuscitado. Mas, meus queridos e queridas, quando elas saíram atemorizadas, no versículo 9, o próprio aparece para elas. Versículo 9: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E pasmem, no versículo 11: e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Nós tínhamos ali um grupo de homens, seguidores de Jesus, escolhidos dentre tantos, selecionados, 12, um já não estava mais ali, mas nós tínhamos um grupo de homens que estavam, em certo sentido, decepcionados, estavam, em certo sentido, desesperançados, porque o Senhor deles, em que eles depositaram suas vidas, suas esperanças, havia sido crucificado. E por mais que ele havia dito para eles que iria ressuscitar, que iria se encontrar com eles lá na Galileia, mas eles não creram. E Maria Madalena chegou e contou para eles: ele ressuscitou. Mas ela não apenas disse isso, ela disse: eu o vi, eu falei com ele. Mas o texto nos entristece, porque a Bíblia diz que eles não o creram. E como Marcos é mais breve no seu relato, ele faz menção aos 2 discípulos que iam a caminho do campo. E ele fala assim: e depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. E nós sabemos pelo relato de Lucas que esses 2 discípulos, possivelmente um era Lucas e o outro era Cleopas ou Cleofas, eles iam a caminho de Emaús, certamente com a mesma desesperança que os demais, e iam conversando exatamente sobre o que havia acontecido, iam decepcionados, falando sobre a perda daquele sonho, quando de repente um terceiro elemento, uma outra pessoa acompanha ele naquela caminhada e entra na conversa e pergunta para eles: o que vocês tanto conversam aí? E eles dizem: mas o senhor não está sabendo? O senhor está por fora das últimas notícias? Sim, o que houve? O Nazareno, rapaz, um homem tão bom, um homem poderoso em obras, fez tantos milagres, e nós esperávamos que agora ele ia restaurar a liberdade de Israel, acreditávamos que ele traria agora uma redenção política para a nossa nação. Mas olha só, mataram, está com 3 dias, e ele tinha até dito que ressuscitaria, mas hoje é o 3º dia e nada. Aí o santo caminhante que ia com eles fala para eles: mas vocês não deveriam saber que estava previsto na lei, nos profetas? E Jesus, ele não conseguia ficar sem ensinar. Ele pregava e ensinava, ele ensinava e pregava. E alguém já escreveu que ele pregava enquanto ensinava e ensinava enquanto pregava. E ele aproveitou para
ensinar aqueles discípulos. Não sabiam que era Jesus. Diz a Bíblia que os seus olhos ficaram como que cerrados, como que fechados, e não perceberam que era Jesus. E Jesus ensinou-lhes mais uma vez sobre esse propósito da redenção. E quando eles descobriram lá na frente que era Jesus, Jesus desapareceu. Mas um pouquinho de tempo foi suficiente para eles, no mesmo momento, voltarem para Jerusalém e contarem o que tinha acontecido. E chegaram lá dizendo: nós vimos Jesus, Ele ressuscitou. Maria Madalena já havia falado, as outras mulheres também. E agora esses 2 discípulos chegaram dizendo: Ele ressuscitou. Mas os outros não creram. Os outros não creram.